vossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. Por gentileza. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, gente. Vamos ler do versículo 8 até o 11. Cortou aqui o meu. Vamos lá. Diz assim, ó: mesmo que a minha carta tenha causado tristeza a vocês, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Isso é um detalhe importante, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos. E interessante esse contraste que ele está fazendo aqui entre alegria e tristeza. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza de vocês os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, não remorso. A tristeza do mundo, porém, produz morte. Meus amados, domingo eu ministrei aqui à igreja sobre a importância de nós vivermos com boas doses de alegria, com o combustível cheio da alegria necessária. A alegria, mesmo quando bem natural, ela é fonte de vida para o nosso coração. Em Provérbios 17, 22, o sábio vai nos dizer que um coração alegre, ele é um bom remédio, mas um coração continuamente triste fará com que essa pessoa tenha um problema psicossomático. Ele diz: esse coração sempre abatido vai fazer ressecar os ossos. Ainda em Provérbios, no capítulo 15, versículo 13, ele vai dizer que um coração alegre, ele melhora a aparência, ele deixa o rosto mais bonito, deixa a pessoa mais vívida, né? Agora imagina uma alegria que tenha uma origem profundamente espiritual, né? Essa alegria, ela é muito poderosa. Lá em Neemias 8:10 está dito que a alegria do Senhor a nossa força é. Em Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito tem no seu pacote alegria, ou seja, quem é habitado pelo Espírito de Deus, dentre as partes do produto sobrenatural que Deus faz brotar no coração dessa pessoa, porque quando a gente fala de fruto do Espírito, nós estamos falando de um produto sobrenatural, nós estamos falando de algo que o Espírito gera em nós, apesar de nós. Apesar de nossas fraquezas, de nossas limitações, de nossos traumas, de nossas deformações, malformações, o Espírito presente, ele é capaz de gerar aquele fruto ali. Aquele fruto que é amor, aquele fruto que é paz, que é equilíbrio, bondade, benignidade, e no meio daquele fruto ali está alegria. Paulo diz em Romanos 14:17 que o reino de Deus, ele é paz, justiça e alegria no Espírito Santo.
Davi diz no Salmo 4, versículo 7 ao Senhor assim: o Senhor pôs em meu coração alegria maior do que daqueles que têm abundância de trigo e vinho. E trigo e vinho representam prosperidade, riqueza material, abundância material. E Davi fala, sabe aqueles que são ricos? E aqui não é um ataque à riqueza, é só uma constatação. Eles não têm essa alegria aqui se eles não tiverem o Senhor. Então, o Senhor colocou no meu coração uma alegria que eles não podem ter só por causa das coisas materiais. E o filho de Davi, Salomão, ele foi um exemplo vivo disso. Se você lê Eclesiastes, que é o último livro da cronologia, né, de Salomão, pelo que tudo indica, ele já idoso, reflexivo e parecendo um tanto abatido, talvez até num quadro depressivo, porque é um livro bem cinza, um livro bem amargo, é um livro bem triste. Ele faz algumas confissões. Dentre elas, ele confessa no capítulo 2 que ele nunca se negou coisa alguma. Tudo que ele queria, ele adquiriu. E ele tinha muito dinheiro. Então, tudo que ele queria, ele foi lá e comprou. E é curioso porque, por exemplo, eu gosto muito de música. Quem me conhece já percebeu, né? Mas hoje eu acho que não vou citar nenhuma música, não. Se eu conseguir não citar, porque vem aí eu cito. E aí, me lembro de uma coisa engraçada aqui. Conta ou não conta? Vocês gostam da fofoca, né? Uma vez uma irmã que é amiga nossa de muitos anos disse que trouxe um convidado na igreja, aqui na igreja mesmo. Disse que nesse dia eu citei umas 3 músicas já. Umas 3 músicas seculares. E aí diz que esse convidado chegou para ela assim e falou: rapaz, não vou mais não, que pastor é esse? Citou 3 músicas do mundo. Aí ela olhou para ele assim e disse: mas fulaninho, você não estava no carnaval ontem? Entende? Às vezes as pessoas são contraditórias, né? Não é sobre gostar ou não da música, é sobre o pastor não poder falar. Entendeu? É sobre o pastor, não, eu aceito, não, se for, eu curto a música, mas o pastor não fala, não. O pastor não fala. É a figura. E tá falando o que mesmo? Fofoca é horrível, você se perde. Então, Salomão, lembrei. Salomão, ele é tão curioso esse negócio dele de comprar as coisas, que o texto fala que ele comprou músicos, porque naquele tempo os músicos eram escravos. Ele comprou, né? Olhou assim: quanto é que está Beyoncé? Ele comprou para tocar lá no palácio dele, entendeu? Era tipo isso. Quando ele estava Elvis Presley, era tipo, aí ele comprou. Então, é nesse nível assim, Salomão. Ele fala que comprou pavão, comprou mico, com tudo que você imaginar, ele comprou. Ele fazia, ele não se negava, construiu, plantou, tudo que você queria fazer, sabe? Estava afim, tinha uma modinha, ele ia e comprava, ele ia e fazia. E aí ele fala que mesmo assim, a vida dele estava vazia, estava amargo, não tinha aquela alegria profunda dentro do coração. Né? Já até contei aqui, acho que nesse culto de quarta-feira mesmo, que isso me lembra muito Michael Jackson. Né? Com todo respeito a Michael, com toda a reverência ao que ele representa, e para mim ele é a música encarnada, né? Aquele cara é impressionante, parece que cada movimento dele é uma nota musical, né? Ele compunha, ele fazia o arranjo, ele fazia a coreografia, ele fazia tudo, né? Michael era incrível, eu era um fã de Michael quando eu era criança, mas assim, na minha opinião, né, enfim, com todo respeito, eu acho que Michael era muito infeliz. Mas muito, ele me parecia assim, talvez uma das pessoas mais infelizes que eu já vi na vida. E ao mesmo tempo, era uma pessoa que consumia tudo que queria, né?
Eu lembro de ter um documentário que ele entra numa loja, e eu tenho que rever, que eu nunca sei se é Nova York ou se é Paris, mas é uma das duas. Ele entra na loja de artigos de luxo, de decoração, e é impressionante porque ele sai apontando as coisas, e é tipo lustre de milhares de dólares, a mesa de milhares de dólares, ele vai apontando e a galera vai embalando tudo, né? E daquele estilo dele, né? Tipo assim, né? É assim, ele vai apontando e vê uma galera assim que vai embalando, e vai embalando, e vai embalando, e tipo assim, em pouco tempo ele gastou tipo assim, milhões. Caramba! Aí Michael queria, ele invocava que ele era o Peter Pan, né? Aí ele construiu para ele um parque gigante chamado Neverland, a terra do nunca. E eu sou o Peter Pan, ele acreditava que era o Peter Pan. Então tipo assim, Michael... E ficava triste, né? Tanto que ele morre tomando uma dose cavalar de remédio para dormir, né? Porque ele não conseguia mais dormir, e aí eu fui pedindo mais, o médico foi dando, tanto que o médico foi processado por homicídio culposo, né? Então assim, olhe que não é sobre consumir, ter tudo aquilo que a gente quer, né? Se você ainda tem essa ilusão, por favor, Binha, tira isso do seu coração, porque não é sobre isso, sabe por quê? Porque você vai consumir uma coisa nova e você vai ter uma alegria ali temporária, e sabe o que vai acontecer? Se você não resolver profundamente o seu coração, você já vai ter um novo alvo, uma nova ambição e uma nova tristeza por não ter alguma outra coisa, por não chegar em algum outro lugar. Você está entendendo, né? Então, na verdade, essa satisfação profunda do coração é uma coisa mais profunda que transcende as circunstâncias e as coisas que nós temos. Tanto que Davi diz no Salmo 51, a Deus, Senhor, devolve-me a alegria da salvação. E Davi é um rei. Davi é poderoso, Davi pode fazer quase tudo o que ele quiser, mas ele não consegue mais se alegrar. Porque não era só sobre ter coisas, comprar coisas, consumir pessoas. Tem gente que consome pessoas no seu modo de vivendi. Não é sobre isso. É sobre alguma outra coisa que acontece dentro de nós. Então, tipo assim, não é também, gente, sobre temperamento, ok? Eu quero tocar um pouquinho nisso, já que eu entendo um pouquinho disso, porque a gente pensa às vezes que também a pessoa ser mais alegre, a pessoa ser mais triste, tem muito a ver com seu temperamento. E assim, eu acho que há sim uma influência. Tem gente que parece que tem mais tendência até biológica mesmo para ficar triste. Tem gente que tem uma tendência maior à euforia, mas não é disso que eu estou falando. Porque tem pessoas que são super expansivas, são super comunicativas, são aparentemente muito alegres, mas lá dentro delas tem aquele vaziozinho que gera uma tristeza profunda. Então ela está aqui aparentemente comunicando, feliz, para cima, mas lá dentro tem um buraquinho chato, sabe? Eu lembro daquele comediante que infelizmente tirou a vida, acho que Robin Williams, se eu não me engano. Ele falava sobre isso. Ele falava para as pessoas que me conhecem, eu sou a pessoa mais alegre, mais comunicativa do mundo, mas eu sei o que eu sofro aqui dentro, como dói aqui dentro, entendeu? Como eu conheço pessoas que são mais caladinhas, mais tímidas, mais quietinhas e aparentemente até mais tristes, mas elas têm um nível de satisfação e de alegria e de contentamento maior. Então eu me considero nesse segundo grupo. Apesar de ser um comunicador, eu sou tímido. E eu me comunico por causa que acredito que o Senhor me chamou para isso, né? Mas o meu lugar de conforto é calado. Sabe? E eu sou o tipo de pessoa que sabe, que se ficar quietinho no seu canto ali, ele fica de boa, porque é o lugar onde talvez eu mais gosto de ficar, é quietinho ali no meu cantinho e tal. Mas, entretanto, não desde sempre, mas desde que eu me vi de fato encontrado por Cristo, com meus 15, 16 anos, e aí não tem outra palavra melhor para definir isso, eu acho que mais baiana é impossível, tem um borogodó aqui dentro do meu peito. Uma coisinha assim, sabe? É um negócio, é um detalhe, é uma coisa, é um foguinho, é uma coisinha que está sempre lá.
E mesmo quando a vida faz assim, e eu fico triste, eu fico chateado, eu fico nervoso, mas quando eu vou, sabe, quando eu vou lá abrir esse lugarzinho, está lá, esse foguinho. Às vezes ele está maior, às vezes ele está menor, mas graças a Deus ele nunca se apagou. É uma coisinha que está lá. Pastor, por que você está falando coisinha? Por que você não dá o nome? Porque eu não quero dar nome a isso. É fruto do Espírito. Mas eu não quero dar nome a essa alegria. Eu não quero dar nome, eu quero que fique assim mesmo, sem nome. Porque Paulo fala que a paz que o Senhor nos dá é uma paz que excede o entendimento. Então, se eu nomeio, eu limito. Eu estou dizendo que eu compreendo. Não compreendo ela. É uma coisa. É um fogo. É um ardor. É um queimou. Que tem a ver com esperança. Que tem a ver com fé. Você entende, gente? E eu acredito piamente que, independente das circunstâncias em que você viva, isso pode ser construído no seu coração. E acredito mais, que é a vontade de Deus fazê-lo. O Senhor quer te dar essa alegria. O Senhor quer te dar esse contentamento, essa força interna que te fará superar. Minha esposa sempre fala isso para mim: Diogo, você às vezes é engraçado, porque às vezes você está quietinho e tal, parece que não está ligando para nada, e de repente você vira um leão e resolve tudo. É porque vem daí, sabe? Vem daí. Então é como se na hora da pressão, em vez de você se abater, você se levanta, sabe? Na hora que todos pensam que você vai cair, aí que você, porque não é de você, é essa força que vem de Deus. Olha que coisa curiosa sobre Davi. Eu estou querendo entrar no texto aqui, não consegui ainda, mas já estou pregando, tá bom? Davi, ele vacilou uma vez feio, né? Vocês sabem que Davi, isso não foi perfeito por isso, brincadeira, ele tem muito defeito, mas esse foi o grande defeito da vida dele, o grande erro da vida dele. Ele vacilou feio, tomou a mulher lá de Urias, tramou a morte de Urias, enfim, e Batseba engravidou, e por causa da contaminação daquele pecado, do juízo sobre aquele pecado, aquela criança, ela nasce já doente. E Davi, ele vai orar pela criança, Davi, ele vai chorar pela criança. Ele passa uma semana fazendo jejum. E grave isso, jejum na Bíblia tem muito a ver com tristeza. É engraçado que hoje em dia as pessoas fazem jejum, né? Até jejum, não jejum intermitente para emagrecer, né? E sobre isso, né? Sobre jejum bíblico, né? Para se alegrar, jejum para... Mas não é esse o propósito do jejum na Bíblia. Pelo contrário, é te entristecer mesmo, para você se quebrantar, para ficar necessariamente triste. E se der tempo eu vou falar sobre isso. Entendeu? E eu tenho uma pregação sobre isso, tá no YouTube, coloca assim, jejum, Diogo Dantas, você vai entender o que eu acredito ser a verdade sobre o jejum bíblico, o que é que Deus quer com o nosso jejum. E Davi vai jejuar, ele fica 7 dias no quarto, fechado ali, jejuando, porque a criança está doente. E aí, de repente, a criança morreu. E aí os servos do palácio começam a conversar, a cochichar entre eles nos corredores, dizendo: rapaz, quem vai dizer ao rei agora? Porque se o rei está assim arrasado com o menino doente, imagina quando ele souber que o menino morreu. Aí que o rei vai cair duro aí, vai se afundar em angústia e não vai morrer junto. Então estavam com medo de dar notícia para Davi. E nesse burburinho ali, Davi ouviu alguma coisa. Aí ele levantou, abriu a porta assim e falou: morreu o menino, foi? O pessoal falou: ô rei, foi? Morreu. Ele: ah, tá bom. Aí entrou, lavou o rosto, tomou um banho: cadê? Eu quero comer. Aí botaram a comida dele, ele comeu. E só falou: ô rei, me perdoa. Está todo mundo aqui curioso, eu vou perguntar, me perdoe a intromissão. O senhor estava aí arrasado 7 dias porque o menino estava doente. O menino morre, o senhor levanta, toma banho, se arruma e come. Por que isso? Ele fala assim: é porque o que eu podia fazer eu não posso. Eu tentei, agora que Davi não estava acreditando em ressurreição, né? Então o que eu podia fazer eu fiz, agora eu não tenho mais. Agora ele partiu para Deus e um dia eu vou reencontrá-lo. Você percebe o que é isso? Quando ele se entristece com um propósito. Ele se entristece, mas ao mesmo tempo ele não perde a esperança. Ele se entristece, ele usa essa tristeza para buscar a Deus, para se arrepender, porque ele sabe que aquilo ali é consequência dos pecados dele. Então ele está ali no quarto,
confessando o pecado, está ali no quarto chorando, está ali no quarto se arrependendo, se transformando, se tornando uma pessoa melhor. Mas quando ele percebe que não tem mais o que fazer, ele percebe também que não adianta mais também ali ficar lamentando infinitamente. Ele se levanta e ele fala: acabou aqui, mas há uma esperança eterna. Paulo fala que quem crê em Deus pode ser abatido, mas nunca destruído. Ele é pressionado, mas nunca fica completamente desanimado. Porque essa força que vem de Deus nos sustenta. Daí ele diz em Filipenses 4,13 que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. E esse poder tudo, gente, não é poder fazer tudo o que eu desejar, como alguns acham que é. É, na verdade, poder passar por tudo. Ele fala: eu sei estar exaltado, mas sei estar abatido. Eu sei ter abundância, mas sei passar necessidade. Estou instruído. Ele fala assim: aprendi o segredo. O segredo, ele fala. Eu diria: aprendi o borogodó. Aprendi o segredinho, o mistério. Ele fala de estar contente em qualquer situação. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu vou ficar triste quando necessário, eu vou passar por tristeza, mas lá dentro do meu coração fica aquela esperança, fica aquela coluna que é a presença de Deus na minha vida. Então, nos minutos que nós temos ainda, já que eu usei bastante do tempo aqui, eu quero mostrar a você que existem dois tipos de tristeza, e a gente tem que aprender a lidar com elas. Paulo fala aqui no texto que nós lemos, em 2 Coríntios 7, do 8 até o 11, que tem dois tipos de tristeza. Uma tristeza segundo Deus, ou seja, uma tristeza que Deus quer que seja gerada em nosso coração, porque ela vai gerar algo bom no final. Ela vai gerar, Paulo fala, arrependimento. E o que é arrependimento? É uma mudança necessária. Mas, gente, o arrependimento, ele só acontece a partir do momento que eu tenho fé, e se eu tenho fé, eu tenho esperança. Ok? Então, a tristeza que gera arrependimento é uma tristeza que permanece ligada à fé e à esperança. E, na verdade, eu me entristeço porque eu tenho fé. Eu me entristeço porque, na verdade, de alguma forma, eu acredito que me desalinhei da vontade de Deus, e isso me gera uma tristeza. Mas como eu sei que o meu Deus é bom e que nada pode me separar do seu amor, nem os meus pecados. Você acredita nisso? Toca no seu irmão assim: Deus não vai te abandonar, meu irmão. Não vai te deixar. Ele vai te corrigir, Ele vai te tratar, Ele vai te confrontar, Ele vai permitir que você se entristeça. Mas uma vez que você é dele, Ele vai contigo até o fim. Então essa tristeza, ela nunca perde de vista a esperança, sabe? É muito legal isso, não sei se você entende, mas tipo assim, às vezes eu estou em casa e eu estou triste por alguma coisa, desanimado com alguma circunstância, e aí para mim, não sei para você, mas para mim funciona muito o espelho. Eu gosto muito do espelho nesse sentido, né? Eu olho no espelho e falo: rapaz, Deus gosta de você, velho. Você é todo atrapalhado. E é tão legal isso, sabe? Você entender, você acreditar na palavra de Deus. Você acreditar no que Paulo diz em Romanos 8, que nada, nem poderes, nem altura, nem nenhuma criatura, inclusive a gente mesmo, que nós somos criaturas também, nem nada no presente, nem no futuro poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E por isso, mesmo na perseguição, na fome, na nudez, no perigo, na espada, nós somos mais do que vencedores naquele que nos amou. Por quê? Porque ele já disse no versículo 28 que ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que somos nós, seus filhos. Para que o quê? Para que uma obra boa, que é a transformação do nosso caráter, aconteça. Então, mesmo entristecido, eu estou acreditando que há uma esperança. Então, toda vez que Deus chama o povo dele para se entristecer, ele faz isso na Bíblia. Pode observar que ele dá uma palavra de esperança depois. Por exemplo, em Joel capítulo 2, versículo 12, ele fala: olha, chorem, rasguem vossos corações, lamentem, jejuem, ó o jejum ligado à tristeza, jejuem. Aí ele manda o povo se entristecer. Ei, não fiquem assim, vocês estão alegrinhos por quê? Todos errados.
todos atrapalhados. Então, alegriam, se entristeçam, chorem, fiquem tristes. Mas quando chega no versículo 22, 23, ele fala assim, ó, agora, meu povo, se alegrem, porque eu vou restaurar a vida de vocês. Eu vou restituir os anos que foram consumidos. Eu vou trazer um novo tempo. É assim que ele faz. 2 Crônicas 7,14. Se meu povo que diz que é meu, vier diante de mim, se humilhar, orar. O que é se humilhar e orar nesse contexto aqui? É se entristecer. Eu vou ouvir do céu, vou perdoar o pecado. E eu vou fazer o quê? Vou restaurar. Então a tristeza no coração de quem crê, ela sempre tem que ter em vista a esperança. Sempre tem que ter em vista esse chamado de Deus para o amor e para a graça. Tiago fala em Tiago 4,8 também, para os pecadores limparem o coração, purificarem as mãos, e fala assim, ó, entristeçam-se, lamentem-se, chorem, troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Mas em que contexto é isso aqui? É para se aproximar de Deus, é para se alinhar, é para melhorar a sua vida, você entende? Então, aqui, o que é a tristeza que não vem de Deus? É aquela tristeza sem esperança, que na verdade não está ligada à fé, está ligada na verdade a uma amargura, é um olhar incrédulo para a vida, é um olhar de insatisfação. E nem sempre eu estou triste por estar desalinhado com Deus, na verdade eu estou triste porque as coisas não estão como eu queria, e eu não vejo perspectiva de ser como eu quero. Sabe, então essa é uma tristeza segundo o mundo. E Paulo fala, isso gera morte. Por quê? Porque você está com a mente enviesada a partir dos seus desejos e não da vontade de Deus. E esse é o fundamento da mudança do coração, gente. É parar de acreditar que você sabe o que é melhor, que você... Não. Mas é falar, Senhor, eu não sei nem o que é melhor para mim, portanto, seja feita a tua vontade. E eu quero me entristecer quando eu estiver desalinhado com a tua vontade. E, Senhor, me livre de ter alegria quando eu estiver desalinhado com a tua vontade. Eu quero ter alegria quando eu estiver alinhado com a tua vontade. E quero me entristecer quando eu estiver desalinhado com a tua vontade. Gente, quando a gente começa a pecar e não se entristecer, meu Deus, tem alguma coisa muito errada. Se eu trato alguém mal e não me entristeço, tem alguma coisa muito errada comigo. Se eu minto, se eu engano e não me entristeço, tem alguma coisa muito errada comigo. Se eu estou vendo que a pessoa que está do meu lado aqui não está se sentindo amada por mim e eu não me entristeço, tem algo muito errado comigo, sabe? Se eu sei que eu deveria fazer o bem e eu não faço, eu não me entristeço, tem algo muito errado comigo. Se eu vejo as pessoas sofrendo em minha volta e eu não me entristeço, como Paulo diz em Romanos 12,15, chore com quem chora, tem algo muito errado comigo. Porque todas essas circunstâncias deveria levar o meu coração a uma tristeza, para um arrependimento, para uma mudança, para um crescimento, para uma transformação. E nesse lugar de arrependimento eu me alinho com Deus que é amor e que ama o coração quebrantado. O coração quebrantado é esse coração que está triste, mas está derramado no altar de Deus. E ele fala, Senhor, um coração quebrantado e contrito tu não desprezarás. Você entende, gente? Agora, lógico que existem situações que não tem tanto a ver com o pecado, mas que tem a ver com um trabalhar de Deus nas nossas vidas. E lógico que esse trabalhar através da tristeza, ele só é necessário porque o pecado entrou no mundo. Porque se não houvesse pecado, Deus não tinha que permitir tristeza no coração de ninguém, que Deus não é sádico, ok, gente? Toca assim, uma diga assim, não seja masoquista, não. Porque Deus não é sádico. E há quem queira ter com Deus uma relação assim, de sadomasoquismo. É uma relação onde Deus faz mal e Ele cura. É uma relação. Tem as pessoas que ficam doentes na igreja, gente.
Já vi umas situações assim esquisitas, sabe? Quando eles meio que não aceitam assim, alegria, felicidade. Não, eles querem um negócio, sabe? De um Deus carrasco. Tem meio que um prazer mórbido, assim, né? Sabe? Deus me livre. Meu Deus é maravilhoso. Você sabe o que Deus fez lá em Gênesis para o homem? Ele fez um jardim chamado Éden. Sabe o que Éden significa? Prazer. Deus criou o homem para a alegria, para o prazer, para o deleite. Sabe para onde o Senhor vai levar o homem no final de tudo? Os salvos, os que são dele, eu e você, em nome de Jesus? Para Nova Jerusalém, e lá está escrito em Apocalipse 21, que lá não haverá mais dor, nem tristeza, nem lágrima, nem morte. Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Então esse Deus não é sádico, ele não tem prazer algum de nos ver abatidos, mas às vezes ele permite certas tristezas para trabalhar em nossas vidas. A gente tem que discernir isso. E ele não vai sabotar o processo porque ele é um pai maduro. O pai imaturo, a mãe imatura, é aquele que não deixa o filho sofrer nada, né? Porque ele nunca deixa o menino amadurecer, porque ele tem medo. A tristeza, não é nem amor isso, porque um amor maduro, ele sabe a necessidade do sofrimento. Isso, na verdade, às vezes é uma idolatria, é uma culpa que você carrega por não dar atenção suficiente, você compensar fazendo tudo que o menino quer. Enfim, tem vários mecanismos que podem ser encontrados aqui. Eu lembro uma vez que o Senhor falou comigo sobre isso. Minha filha estava com dificuldades de organização, e não que tenha passado completamente, mas está bem melhor. E eu lembro que ela sempre perdia alguma coisa, e nesse dia a gente saiu no carro, e ela aí viu que perdeu alguma coisa importante, a gente estava indo para a escola, começou a chorar. E meu impulso inicial era de começar a consolá-la imediatamente. Falar, não, minha filha, eu compro outro. Porque eu não queria vê-la chorando e sofrendo tanto por aquilo. Mas naquele momento me veio uma inspiração que eu creio ser divina, dizendo assim, se você fizer isso, você não vai deixar a tristeza gerar nela o aperfeiçoamento. Deixa ela sentir que perdeu. Deixa ela chorar. E eu me calei. Segurei, porque doía em mim também. Como eu sei que dói em Deus também, ver você sofrendo. Ele não quer que você sofra assim. Ele segura para você ser transformado. Aí eu me segurei e foi lindo aquele dia, porque para mim foi uma testificação de que era Deus falando no meu coração, porque deu tipo assim 2 minutos depois de ela chorar bastante. Eu olhei no vidrozinho assim, tá ela assim, ó, orando quase que só com os lábios assim, ó, Senhor, me ajuda a ser mais organizado. Eu falei, glória a Deus. É tristeza segundo Deus. Por quê? Porque está gerando mudança e perspectiva de futuro. Uma vida melhor lá na frente. Toca no seu irmão e diga assim, ó, deixa a tristeza te transformar. Deixa ela apontar para uma alegria maior amanhã. O que é que ela pode te ensinar hoje? O que é que ela pode te ensinar hoje? E aí eu teria várias coisas para falar hoje sobre luto, por exemplo. Mas eu não vou realmente abusar do tempo, não. Deixar para um outro dia. Sobre o luto, necessidade de viver o luto, né, entender o tempo da tristeza, a hora que ela tem que terminar em nosso coração. Mas assim, como a gente não tem tempo de falar tudo, eu gastei o tempo, culpa minha. Eu queria só que você tentasse discernir a raiz das suas tristezas. Eu sei que não é fácil, não é simples. Mas eu vejo esse processo sendo feito pelo próprio Davi, que foi para a gente aqui um exemplo. Davi no Salmo 42, no versículo 5, ele olha para o próprio coração e fala assim, por que você está tão triste, meu coração? Por que você está tão triste, meu coração? E ele dá uma palavra de esperança para o coração. Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Você crê que você louvará com alegria o Senhor? Que a sua boca se encherá de riso e de alegria? Ah, pastor, mas a minha vida, você não sabe como é que é, meu amado. Não limite o poder e a ação de Ele é poder. O Senhor sentou na sinagoga de Nazaré, abriu o rolo do livro de Isaías, no que hoje para frente é o capítulo 61, e falou assim, ó, o Espírito de Deus está sobre mim, Ele me ungiu para declarar sobre o povo de Deus uma troca
de vestes de luto para veste de festa. Não importa quem você seja, se você é do povo de Deus, Deus é poderoso para te dar uma alegria maravilhosa, para consolar o seu coração, para te transformar. Mesmo que você não alcance isso racionalmente, Ele vai lá e faz um milagre dentro de você. A Bíblia fala que Ele tem um óleo de alegria, uma unção que alegra. Mas eu queria que você perguntasse, porque você precisa discernir se essa tristeza é uma tristeza que você tem que acolher e deixar ela maturar. Porque também a gente não pode patologizar a tristeza e fugir de toda a tristeza, porque tem gente que faz isso, né? Começou a ficar triste, se entorpece. Começou a ficar triste, festa, álcool, droga, paquera, sexo, trabalho, fugindo da tristeza sempre, não deixando o processo acontecer. E aí tem alegria artificial, aí tem uma alegria inconsciente, pouco maturada e às vezes idiotizada e egoísta, né? Artificial, não é profunda, não é maturada, porque se a tristeza está simbolizada no jejum, a alegria está simbolizada no fato de alimentar-se. Por isso que lá em Neemias ele fala assim, ó: não se entristeçam hoje, se alegrem, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Ele fala, olha, repartam a comida entre vocês, comam, bebam, se alegrem. Então, se alegrar está muito simbolizado no comer. Na grande festa que nós viveremos com Cristo, o texto fala que haverá uma mesa posta. Você acredita nisso? Então o símbolo é de comida, de bebida, de alegria. Então observe, gente, o que é que faz a comida ficar? Qual é o melhor tempero da comida? A fome. Sabe qual é o maior tempero da alegria? Uma boa tristeza. Uma tristeza maturada, refletida, bem encaixada, bem processada, que gerou arrependimento, que gerou mudança, que gerou reflexão. Aí você curtiu, sabe? Sua alma roncou de tristeza. Tristeza, estou morrendo de tristeza. Mas refletida. Aí você parte agora para se alimentar de uma alegria que vem de Deus. E a alegria fica mais gostosa, porque aquela tristeza foi matura. Então assim, entender esses processos são necessários. Mas primeiro, você tem que entender que tristeza é essa aí. Por que está abatida, ó minha alma? Por exemplo, Jonas estava triste porque Deus não matou os inimigos dele. Será que essa é uma tristeza segundo Deus? Acabe estava triste porque não conseguiu tomar a vinha do cidadão do reino dele, Nabote. Será que essa é uma tristeza segundo Deus? Tem tristezas nossas que só revelam o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo. A gente quer ver uma pergunta que pode te incomodar muito agora? Sinceramente, não responda para mim e pense para Deus. Nos últimos dias você conseguiu orar pelas pessoas que estão sofrendo lá no Rio Grande do Sul? E eu entendo se você não conseguiu, porque às vezes nós estamos tão autocentrados, tão investidos de nos entristecer e chorar por nós mesmos, que a gente só olha ali no Instagram, oh meu Deus. Mas quando a gente vai para o quarto, a gente não fala sobre isso com Deus. Porque isso, na verdade, não está tomando o nosso coração. Então é muito importante que a gente tente discernir a raiz e o porquê. E as tristezas que têm que ser acolhidas e maturadas são as tristezas que brotam do amor. Eu estou triste porque eu amo e eu quero que as coisas melhorem. Aí nesse sentido, entra o Sermão do Monte, bem-aventurados que choram. Mas esses bem-aventurados também são misericordiosos, têm sede de justiça, são pacificadores, são humildes. Nesse contexto eles choram. Eles não choram porque são egocêntricos, eles não choram porque estão cheios de ódio, eles não choram porque são mimados. Não é calundum de criança birrenta, é choro de quem ama, de quem é misericordioso, de quem é pacificador. Essa tristeza é boa e tem que completar seu ciclo.
Eu falei ciclo, porque uma hora também ela tem que passar. Se ela não passa, tem uma coisa errada. A fé não está agindo. Porque no Salmo 30 fala que o choro pode durar uma noite. Significa ter um tempo. Mas na vida de quem confia em Deus, tem uma alegria que brota de manhã. Essa tristeza chega ao fim e a alegria é renovada. Você entende? Qual é o tipo de tristeza que está tomando no seu coração? Se é alinhada com Deus, se é por amor, se é cheia de esperança, se é firmada na fé, amém. Que ela complete o seu ciclo dentro de você, até resultar numa grande alegria. Tiago fala em Tiago capítulo 1, irmãos, tenha motivo de grande alegria por passar as diversas provações, porque essa provação vai gerar depois mais alegria para você. Pedro fala, 1 Pedro 1,6, vocês estão agora necessariamente entristecidos por várias provações, mas depois vão exultar, vão ter alegria. É igual, tipo assim, já que eu estou falando de comer e não comer como símbolo de tristeza e alegria, é igual quando você está fazendo uma dieta. Mas você está triste, ele, poxa, rapaz, zero carbo. Mas lá dentro de você tem uma esperança, não tem? De ficar mais saudável, de ficar mais bonito, né, gente? Da mesma forma tem que acontecer no coração da gente. Lá por baixo dessa tristeza tem que ter essa esperança que ele fala, calma, Deus está trabalhando na sua vida. E isso depois vai produzir para você. Nossas leves e momentâneas tribulações produzirão para nós um eterno peso de glória. É assim que é a tristeza segundo Deus. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Vamos orar juntos. Meus amados, existem dias felizes e dias mais tristes, dias mais alegres, melhor dizendo. Eu acho que a palavra felicidade ela é tão profunda que a gente pode ser feliz mesmo triste. Eu acho que a felicidade é um conceito mais profundo, mas a gente pode ter dias mais alegres e dias mais tristes, ok? Até porque Eclesiastes 3:4 fala que tem um tempo que é de alegria e tem um tempo que é de tristeza, e um alimenta o outro. É um ciclo que a vida tem até nós não precisarmos mais ficar tristes quando formos glorificados. Agora, quando Davi diz no final do Salmo 23 que a bondade e a misericórdia do Senhor o seguirão, ele fala que seguirão quantos dias na vida dele? Quantos? Quem está falando? Mesmo nos dias que eu estiver triste, eu tenho que ter certeza que bondade e misericórdia estão me sustentando. Eu nunca perco de vista a minha fé, a minha esperança. E às vezes a sua alma está tão presa, né? Você não consegue, e aquele esforço que você faz e não vai para lugar algum. Mas o salmista também diz no Salmo 142, versículo 6, ele fala assim, eu estou muito abatido, muito abatido. E no 7 ele fala assim, Senhor, tire a minha alma da prisão. E Deus é poderoso, sabe, para te libertar dessa angústia que não sai, dessa tristeza que não sai. E às vezes sim, você precisa tratar em terapia, tratar com medicamento, e glória a Deus por isso. Quem disse que Deus não usa terapia? Quem disse que Deus não usa o medicamento? Né? Deus criou todas as coisas para o bem, inclusive a ciência, Ele deu o homem para o bem, amém, gente? Mas Ele é poderoso para fazer você provar da alegria dEle, da graça dEle, e renovando a sua força até aquele grande dia onde Ele vai arrancar de vez do nosso peito toda angústia, toda dor. Amém? Então hoje eu gostaria que você fizesse 2 orações. Eu te convido para fazer, se você assim quiser. A primeira é falando, Senhor, que tristeza é essa dentro de mim? É o Senhor quem colocou? É para a tua glória?
é um aperfeiçoamento. Então, Senhor, me ensina a acolhê-la, me ensina para onde ela aponta. Mas, Senhor, se é uma tristeza do meu egoísmo, uma tristeza sem esperança, é uma amargura incrédula, eu quero me arrepender dela. Sim, se arrepender de tristezas que revelam o nosso egoísmo, que revelam nossa ingratidão. Eu quero me arrepender, Senhor. E quando você se arrepender dela, você vai ver que rapidinho ela vai embora. Porque ela fica acolhida no seu ego, nesse lugar de injustiça comigo, vingança, não, assim, Senhor, eu me arrependo dessa tristeza aqui que não tem nada a ver com o Senhor. Aí sabe que ela vai embora. E uma graça vai encher seu coração. Essa raiz de amargura vai embora, que está te privando da graça de Deus. Mas se é uma tristeza que Deus está permitindo no seu coração, então peça a Deus a direção para que você consiga entender no que se arrepender, no que mudar, até que Deus possa trazer um novo tempo de alegria para a sua vida. E Ele é poderoso para hoje quebrar cadeias que prendem a sua alma. Ele é poderoso para te animar, para te fortalecer. E eu quero hoje, em nome de Jesus, dizer a você, meu irmão, que existe uma força que vem de Deus, que não é uma idiotização que faz você rir de tudo, uma alienação que faz você não enxergar os problemas e as dores do mundo tão duro que é, mas é uma esperança viva, é um conforto, é uma presença, é um ânimo, essa coisa que eu falei, inexplicável, que está lá em você, fruto do Espírito, apontando que independente do que aconteça, você continua sendo amado, cuidado, querido por Deus, e que há um trabalhar de Deus na sua vida. E você começa a ouvir ressoar no seu coração as palavras do nosso mestre, que disse: no mundo vocês terão aflições, entretanto mantenham o bom ânimo. Tenham ânimo. Sabe por quê? Porque eu venci o mundo, e nele nós somos vencedores também. Nosso rei é o vencedor sobre toda a dor, sobre a morte. Ele já venceu também. Ele está nos conduzindo nesse caminho de vitória progressiva, de maturação progressiva. Amém. Eu queria que você começasse a orar junto com o Ministério de Louvor, que vai estar cantando uma canção. A gente vai encerrar já, mas comece a orar e apresentar seu coração ao Senhor. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Vai, Senhor, nosso coração ouvir a tua voz, Senhor. Me chama pra perto, Só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma. Vai, Senhor, cada coração aqui ouvir, Senhor, Faz meu coração ouvir a tua voz amorosa, poderosa, graciosa, consoladora, animadora, fortalecedora. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Aleluia. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar. Confie na palavra no que dele. você me diz. Confie no amor dele, na graça dele, que a cruz revelou. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor. No teu amor, Senhor.
muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Aleluia. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Amém. Amém. Aleluia. Por você. Mas quando eu Mas pensar, eu sei que quando eu pensar em desistir, sim, Ele estará ao teu lado. você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Ouça, isso aqui não é autoajuda, é a ajuda que vem do alto. Porque autoajuda somos nós mesmos fazendo acontecer, mas a ajuda que vem do alto somos nós dizendo: Senhor, eu não tenho condição, eu sou fraco, por mim mesmo eu me afundo, mas eu creio no Senhor. Você não acredita na sua obra, mas você acredita no que Jesus fez na cruz. Você acredita que o que Ele fez foi suficiente para te ligar com Deus para sempre. Que pelo que Ele fez você é perdoado, você é amado, você é querido, você é santificado. Você confia nisso, você confia no Evangelho, você confia no que Jesus fez. E como Paulo disse em Romanos 12:2, o que você faz? Se alegra na esperança. Aleluia. Aleluia. Toque em alguém perto de você e fala assim: se alegra na esperança. Vai, se alegra na esperança. Qual a esperança? Que Deus nos amou e está preparando um futuro de paz para nós, que está cuidando da nossa vida. Amém? Está conosco sempre. Pai querido e amado, eu quero orar com os teus filhos, que cada um de nós saibamos discernir as tristezas dentro de nós, Pai. Toda tristeza que seja egoísta, que seja amarga e ingrata, nós queremos nos arrepender delas. Porque não são os nossos desejos, Senhor, que nos satisfarão, mas é a Tua boa vontade que será perfeita em nossas vidas. Nos arrependemos de toda tristeza mimada, mas acolhemos de bom grado as tristezas que são necessárias, que estão nos transformando. Nos ensina, Senhor, para onde encaminhá-las, nos mostra o que elas devem operar em nossas vidas. E que bom saber que através delas o Senhor está nos melhorando para a Tua glória, para que possamos ter no Senhor alegrias ainda mais profundas. E independente, Senhor, do que está acontecendo, eu quero te pedir que aquele milagre que só o Senhor pode fazer, de acender uma chama
que sustenta o coração mesmo no vale da sombra da morte. Que ele aconteça agora em muitos corações. Que o Senhor derrame agora uma força, uma graça, uma alegria da salvação, uma alegria de pertencer ao Senhor, uma certeza do cuidado, do amor, da graça e da misericórdia. Em nome de Jesus, receba, meu irmão, receba, minha irmã, no seu coração esse toque, essa graça, essa unção que te renova, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo, nosso Senhor, comunhão e consolação abundante do Espírito de Deus seja contigo e com a tua casa, em nome de Jesus. Seja fortalecido no Senhor, que Ele te abençoe, em nome de Jesus. Vá em paz, tenha uma noite de paz e alegria, em nome de Jesus.